Foi. Paz do Senhor para os irmãos novamente. Eu me encontro muito feliz, um pouco triste, mas muito feliz, porque Deus sabe das coisas, Deus sabe dos nossos corações, das nossas dificuldades, Deus sabe do nosso plano, e Ele só está olhando o nosso fim, no caso, o resultado. Deus não liga para o nosso início, da onde que estamos, liga para o nosso fim. E a mensagem que eu vou trazer hoje, Deus me trouxe quando eu costumo fazer o plano anual de leitura bíblica. E há muito tempo, eu já estou em 2 Samuel e o livro que eu vou falar é sobre juízes. E para você ver quanto já se passou que eu li e Deus me trouxe e eu não entendia para quando eu ia trazer essa palavra. Só que assim, Deus é tão bom que ele me confirmou, eu acho que umas 3 ou 4 vezes, na mesma semana. Terça-feira, minha mãe falou sobre essa passagem. Quinta-feira, minha tia, ela me chamou para pregar. E eu, como eu não tinha tempo para poder estudar outra palavra, eu falei: "Não, vou levar ela". Eu falei sobre ela sexta-feira. Foi sexta? Não, sábado, ontem. Eh, a minha tia me manda mensagem, fala: "Gabriel, vai passar na Record um documentário", ela achou que era filme, mas era um documentário sobre a mesma história de que você vai falar amanhã. Assiste. Aí eu assisti. E então foram 3 vezes que Deus confirmou sobre essa palavra. Acredito eu que vai servir de ensinamento para alguém. Falar de bênçãos é uma coisa maravilhosa. Mas falar de processo é mais do que necessário, porque para você alcançar a vitória, você necessita passar pelo processo. Uma flecha não nasce pronta, uma flecha tem que ser lapidada para depois entrar na aljava, para depois que entrar na aljava ser pega pelo arqueiro e ser lançada. E o livro que eu vou ler é o livro de Juízes. É um livro muito interessante. O livro de Juízes é o quê? O nome já está remetendo a juízes que foram levantados por Deus. Mas que livro de Juízes é esse? O que que ele é? O que que ele retrata? O que que ele tem de interessante dentro desse contexto? Livro de Juízes não tem um autor definido certo que foi escrito, mas a, a tradição judaica dá essa autoria a Samuel, profeta Samuel. E quando eu comecei a ler o início, eu vi que ele tem um marco de início e de fim. O marco de início foi quando na morte de Josué, e se inicia o livro de Juízes. E o seu fim é quando teve a queda da cidade, a destruição da cidade Jabes Gileade. É isso, Jabes Gileade. Foi logo, o fim dele foi nessa ruína. E assim, o que que tem de interessante na história de todo o livro de Juízes? Vamos lá. O livro de Juízes, ele tem uma coisa chamada que eu gosto de pensar como um ciclo. Ele tem um ciclo dentro desse livro. E o que eu estou querendo dizer? Cada história são diversos juízes, cada um tem sua história, e cada história de juízes tem um ciclo que, infelizmente ou felizmente, né, porque isso traz a misericórdia de Deus, mostra que cada um tem um ciclo que ele se repete. E o que ciclo é esse? Primeiro, o povo faz o que é mal aos olhos de Deus. Segundo, Deus os entrega para os seus inimigos. Terceiro, o povo clama por Deus. Quarto, Deus levanta um juiz para livrar o povo. E quinto, o juiz livra o povo, mas como ele livra? Não sozinho, ele livra com auxílio de Deus. E é muito, muito interessante entender o que é um juiz. O que é um juiz no dia de hoje? Juiz é aquele que julga, correto? Só que, segundo a Bíblia, juiz tem também essa característica. Juiz é aquele que guia e julga o povo. Show. Mas, segundo a Bíblia, juiz é um líder militar consagrado santo para guiar e julgar o seu povo durante uma determinada época. E eu peço aos irmãos que abram já, é muita coisa, então peço que vão acompanhando, eu vou falar trechos e peço que os irmãos acompanhem. Abra Juízes 6. Vamos começar dele, que é o início da história de Gideão. É, Abriram? Conseguiram? Posso dar prosseguimento? Amém ou não amém?
Então vamos começar pelo primeiro versículo. O tema dele, desse versículo, o tema dessa início do capítulo 6 diz a servidão sobre os midianitas. E isso é muito importante entender. Mas por que, Gabriel, é muito importante? No versículo 1 diz o seguinte: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal, o que parecia mal aos olhos de Deus, do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Eu pergunto para ver se eu tenho alguém ligado. O que que o povo de Israel fez? Alguém pode abrir o microfone só para me ajudar a pregar? Se afastou de Deus, se esqueceu dele, adorou a outros deuses, E o que que o Senhor fez? Deu a quem? entregou, né, Israel na mão dos inimigos. Nos medianitas, por 7 Dos anos. midianitas, por 7. Isso. Isso é muito interessante saber, porque quem não assistiu minha última pregação não vai entender o que que é um agente de dor. O mais engraçado na história do cristão, que Deus, ele tem um agente, é um agente de Deus que eu gosto de chamar, que é o agente dor. Esse agente dor, ele tem uma única missão. Que missão é essa? Através da dor, lembrar que devemos procurar a Deus. Deus é aquele que é a única resposta dos nossos problemas. E por que que eu falo que ele estava influenciado pelo agente dor? Vamos lá. Ele foi entregue na mão dos seus inimigos. Que inimigos eram esses? Os midianitas, amalequitas e alguns do Oriente. E o que que aconteceu, né, depois que os inimigos estavam sobre eles? Houve destruição das plantações que chama na Bíblia como novidades da terra. Além disso, o seu gado e rebanho, as suas tendas foram tomadas também. Isso é muito importante saber, porque logo depois, quando você lê, você entende que dizem que esses inimigos numerosos, eles eram muito numerosos e eles eram como gafanhoto. Gafanhoto, para quem entende a Bíblia, gafanhoto significa destruição. Então entendemos, né, que os inimigos só vieram para destruir aquilo que Israel tinha para sobreviver. Então começou um ritmo de sobrevivência. E isso que é mais engraçado, porque Israel ele estava empobrecendo muito. E devemos frisar isso, porque a partir do empobrecimento começou a vir a dor. E no versículo 7 e 8, podemos ler o seguinte: e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, o que que eles estavam fazendo, os filhos de Israel? Eu vi a boca da tia Beth mexendo, mas amém. Estava desligado o áudio. Estavam clamando. Então, clamando. isso. Clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas. Versículo 8, São Petrecho enviou ao Senhor um profeta aos filhos de Israel. Isso é muito interessante guardar na nossa mente, porque Deus, a partir do momento que ele entrega, você faz o que é mal, ele te entrega aos seus inimigos, começa o mistério do agente de dor, e a partir disso entendemos que precisamos clamar a Deus. Clamando a Deus, Deus tem a misericórdia e levanta um que livrará o povo daquele problema. E quando eu estava lendo, eu entendi que existe uma profecia, uma lembrança daquilo que aconteceu e de que Deus fará lá na frente. O Deus, ele tirou Israel do Egito, da casa de servidão, ele livrou da mão dos egípcios, ele livrou de todo mundo daqueles que oprimiam, porque não é o primeiro juiz que foi levantado. E até então, Deus tinha levado eles até a terra que Deus tinha prometido a eles. E isso é muito importante, porque se você for ler no versículo 10, né, eu entendi como uma lembrança e uma misericórdia de Deus. E está dito assim: eu vos disse, eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deixe ouvidos à minha voz. Então ele fez lembrar daquilo que era passado, que Deus sempre estendeu a mão sobre ele, e depois disse no final que mesmo por toda a misericórdia de Deus, todas as bênçãos que Deus deu a ele, mesmo assim o povo não deu ouvido à voz de Deus. E devemos entender porque esse é o marco inicial.
não só de Gideão, mas de todo o livro de Juízes, porque, como eu disse, ele se repete como um ciclo. Então, no versículo 11 diz, perdão, tá. Então, o versículo 11 diz o seguinte: ele tem como tema um anjo que fala com Gideão. E não, entenda, não era qualquer anjo, tá? Mais para frente, se vocês forem pesquisar, existe diversos tipos de anjo, mas existe um anjo que eu não sei porque é o único que os profetas, líderes, teoricamente adoraram ele e ele meio que permitia, ele não aceitava, mas permitia. Todos os outros anjos diziam não para não fazer aquilo. Mas enfim, não fugindo do tema, no Gabriel, versículo oi, deixa eu tia. só fazer uma observação. Toda vez que você vê na palavra o anjo do Senhor, está em letra maiúscula. Anjo e Isso. Senhor. É porque é o próprio Jesus. É o próprio Jesus? É, Muito por obrigado, isso que ele aceita adoração. É eu o tinha único anjo que aceita adoração, porque ele é o eu tinha próprio essa Senhor. dúvida. Amém. Eu tinha essa dúvida, mas eu não tinha certeza. Então eu meio que supus que era um anjo, mas enfim. No versículo 11 diz o seguinte: então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra. O que que o anjo do Senhor veio? O que que o anjo do Senhor fez? Veio e sentou debaixo do carvalho. Mas que carvalho é esse? Um carvalho que estava na região onde do seu pai, né, do terreno do seu pai, e uma pessoa, alguém que ia ser levantado, estava exatamente naquele lugar. E isso é muito importante, porque, independentemente de que tudo que está acontecendo na sua vida, o importante é você estar no lugar certo. Isso é o primeiro ponto para você entender o que acontece. E o que que Gideão estava fazendo? O Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo, mas não em qualquer lugar. Estava malhando trigo no lagar. Lagar não era o lugar de trigo, só para entender, mas estava lá. E ele estava ali para se salvar dos midianitas, porque os midianitas estavam roubando os seus alimentos e dificultando a sua sobrevivência no lugar. No versículo 12, começa a se iniciar o diálogo entre Gideão e o anjo, ou seja, o Senhor. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Isso aqui é muito forte, né? Foi a primeira vez que o Senhor disse que era com ele. Mas o mais interessante é que mesmo o Senhor falando isso, Gideão respondeu muito engraçado. Ele não lembrou que Deus disse que estava com ele, mas ele questionou. Muitas das vezes nós recebemos profecias, eh, escutamos pregações que Deus é conosco, que Deus proverá sempre para os seus filhos, e mesmo assim questionamos. E qual foi o questionamento de Gideão, Gabriel? Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Primeiro questionamento. E tem mais questionamento, mas sabe o que é engraçado? Que mesmo ele questionando para o Senhor vira para ele e diz: vai na tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Por quê? Porventura não te vi eu? E frise bastante, que mais na frente eu vou falar. O anjo do Senhor disse para ele ir, mas não ir de qualquer jeito, ir somente com a sua força, porque o Senhor conhece cada um, cada o coração, conhece o coração de cada um que está aqui. E vamos entender o porquê que ele diz exatamente ir na sua força. Ele diz que porventura não enviei eu. No versículo 15, lemos mais um questionamento de por que Deus levantar a Gideão. E característica de Gideão. Isso é muito importante também, né? Porque sempre nossos pensamentos, eles não sei se ajudam ou atrapalham, mas creio eu que mais atrapalham do que ajudam. Porque exatamente Gideão diz para o Senhor: ai, Senhor meu, com que livrareis a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E que característica ele tem aqui? Primeiro, Gideão, ele estava dentro de uma família que era de Manassés. Que família é essa? A família mais pobre de Manassés. Segundo, dentre a família mais pobre, que já era uma coisa ruim, ele era o menor, ou seja, o caçula da sua família. E isso é muito, muito engraçado, porque de acordo com a nossa lógica, a lógica de Deus é exatamente o inverso da nossa. A gente sempre quer escolher a pessoa mais forte para lutar, achamos sempre que temos que estar capacitados, né, para poder pregar, para poder fazer determinada atividade, mas nunca é assim.
devemos só estar no lugar, confiar em Deus e deixar que Deus agirá por nós. E mesmo assim, no versículo 16, seguindo depois desse questionamento, o anjo do Senhor vira para Gideão e diz: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E sabe o que é mais engraçado? Que aqui encerra o primeiro diálogo entre Gideão e o Senhor. E eu me questionei muito nisso, exatamente nessa parte. Eh, Quantas vezes recebemos a profecia, um renovo, um avivamento, e dentre todas essas vezes, né, todas essas profecias que recebemos, quantas vezes oferecemos uma oferta a Deus? É um questionamento, eu digo porque como eu falei para minha tia, só para lembrar o porquê que eu estou falando isso. Primeiro que a palavra, eu já ia esquecendo que ia falar no início, a palavra ela é realmente uma espada de 2 gumes, ela corta tanto para você quanto para mim. E sabe qual é o mais engraçado? Eu estou pregando aqui, mas durante essa semana eu estava numa entrevista de emprego, eu fiz teste, eu fiz uma entrevista, né, em grupo, acreditei que eu acredito que eu fui o melhor, mas como eu disse, não é gente, é Deus. E na quinta-feira eu preguei sobre esta palavra com o tema esperar e confiar em Deus. E na sexta-feira, exatamente no dia seguinte, eu recebo um e-mail, Deus dizendo não para exatamente esse emprego onde eu acreditava que eu ia entrar. E isso é muito importante, porque para você pregar, eu até disse para o meu irmão, para você ser pregador, você tem que pregar aquilo que você vive. E isso é muito importante, porque quando você prega a palavra é maravilhosa, ela é viva, mas sem testemunho você não está certificando para outra pessoa que realmente aquela palavra ela é eficaz. E, voltando, né, ao que eu estava falando, quando Gideão pede um sinal, só que me perdi um pouquinho, no 17 ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és comigo e falas. E aí ele pede para o anjo esperar ali, que ele ia em casa preparar um presente, uma oferta a Deus e ao Senhor e voltaria para oferecer a ele, porque simplesmente o pensamento de Gideão era o seguinte: se realmente é Deus, então aceita a oferta do meu coração para o Senhor, porque o Senhor será comigo lá na frente. Agora não, lá na frente. E o que aconteceu? Então Gideão entrou em casa, preparou um cabrito, preparou bolos asmos. Do cabrito, ele pegou a carne, botou no alçafate e uma outra panela botou o caldo que queria apresentar ao Senhor. Foi e levou ao anjo do Senhor. Então o anjo do Senhor pede para Gideão pegar o bolo asmo e a carne com caldo, pôr numa penha, a carne e o bolo, pegar o caldo e entornar sobre a carne. Isso aqui é importante frisar, né, porque posteriormente isso, o anjo do Senhor estende o cajado em cima da oferta e a oferta é queimada e exatamente depois disso o anjo desaparece. Então Gideão tem a certeza que era realmente Deus. Então ele tem a certeza que Deus era com ele. E foi o que eu disse lá, né, quantas vezes oferecemos a Deus aquilo que Deus já diz, já decretou que será nosso. É muito difícil você ofertar aquilo que você não está vendo, mas Hebreus diz que devemos fazer tudo pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquilo que se espera. Então, se você espera um plano grande, que Deus vai te livrar, que Deus vai te dar, então você tem que ofertar hoje. Amanhã não, hoje. E no versículo 24, para dar prosseguimento, diz então: Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou o Senhor a paz. E qual é o importante disso, Gabriel? Por que que ele, já que a ideia é que Deus proverá uma vitória a Gideão, por que o nome do altar é O Senhor é Paz? Foi o primeiro questionamento que eu fiz quando eu estava lendo.
Abraão, quando ia sacrificar seu filho Isaque, apareceu o cabrito, Deus mandou a provisão e disse que era o Senhor proverá. E aqui Gideão edificou um altar chamado Senhor a Paz. E o que eu entendi é que tudo aquilo que fazemos de acordo com Deus, com a vontade de Deus, aquilo é simplesmente o primeiro ponto para aquilo ser realmente Deus, e confiar que aquilo é de Deus, é paz. Se não tem paz em nada que você faz, começa a repensar aquilo que você está fazendo. E depois desse altar, eu peço para vocês frisarem e guardar isso para sua vida, que isso é muito, muito, vou falar mais bonito ainda, de suma importância. Quando eu estava lendo, o Senhor deu uma receita. Posso dizer receita de bolo para Gideão. Deus deu uma receita para Gideão. Que receita é essa? Eh, Toma um boi de seu pai, o boi que era do pai dele. Qual que é boi? Não, um boi de 7 anos. Teoricamente, 7 é o número da perfeição, acreditando que o boi, então, era para ser perfeito. Certo? Amém ou não amém? Então, o segundo, derruba o altar de Baal. Terceiro, corta os bosques no pé dele. Quarto, edifique um altar para mim. Olhando assim de primeiro olho, a gente acha que é uma coisa normal. É só Deus mandando ele fazer uma coisa normal, porque já existia um altar para Baal. Mas não, não é só isso. Tem uma coisa muito mais profunda nisso e que eu espero que faça tanto sentido para vocês quanto fez para mim. Deixa eu beber uma água aqui, rapidinho, boca seca não dá. E com essa receita, o que podemos entender essa receita para os dias de hoje? Primeiro, tome aquilo que é perfeito para Deus. É a primeira. O que é perfeito para Deus? Você. Se não é mais semelhança de Deus, então é você. Toma você para Deus. Segundo, olha no seu coração, derruba os altares que você deixou entrar e fazer morada no seu coração. Terceiro, e muito importante, quando ele disse: corta no pé do monte o bosque. Sabe o que ele está querendo dizer? Corte da sua vida tudo aquilo que te leva de volta para os altares. Corta a amizade, corta pessoas que não têm a mesma ideologia que você. Corta tudo. Aquilo que você normalmente você fala para outras pessoas, corta. Tem que ter posicionamento para você andar com uma pessoa de Deus. É o terceiro que eu vi. E sabe o que é o mais engraçado? Que só depois dessas três coisas, você então edificará um altar para mim. E sabe o que ele quer dizer com edificar um altar para você? Deixar ele fazer morada no seu coração. Foi esses 4 passos que eu entendi que por que esses 4 passos? Esses 4 passos me remetem a uma coisa: posicionamento. Processo. Para você, quando você está no processo, você tem que se posicionar para poder sair do processo. Você nunca vai sair do processo. Você vai achar que você saiu. Você vai ter um renovo de Deus, mas você não vai sair do processo e tudo vai se repetir. É só você voltar e ler todo o livro de Juízes e você continuará entrando nesse ciclo eternamente até você se posicionar e sair realmente desse ciclo. Amém, irmãos? Desculpa se eu estou sendo um pouco duro, mas foi o que eu entendi. Como disse, a palavra primeiro corta para mim, para depois cortar para vocês. Então, tudo aquilo que eu estou pregando para vocês é aquilo que eu preguei antes de falar para vocês, preguei para mim. Isso é muito interessante. Então, vamos lá, seguindo. Juízes 6, versículo 27. E o que acontece no versículo 27? Depois que Deus deu essa receita para Gideão, então no versículo 27 diz o seguinte: então Gideão tomou 10 homens. Quantos homens? Pode falar, mãe. Tá com vergonha? Amém. 10 10. homens. E esses 10 homens dentre os seus servos. E fez como o Senhor lhe dissera. No caso, toda aquela receita que ele disse lá atrás. E sucedeu o quê? Isso é importante. Lembra quando eu falei que o Senhor mandou ele ir com a força dele? Aqui ele diz por que ele mandou ir com a força dele. Porque, temendo ele, a casa do seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia. Show de bola. Mas ele fez de noite? Ele fez de noite. Então, por mais que seja difícil, faça. Por mais que seja dolorido,
faça, o importante é fazer o que Deus manda. Depois disso, no versículo 31, que é engraçado, porque durante esse versículo 27 e o 31 tem uma história, né, um trechinho dessa história. E o trechinho dessa história é o seguinte: todo mundo daquela cidade, depois que Gideão fez aquilo, acordaram, olharam para o monte, o altar foi destruído, todos os bosques foram cortados e um novo altar, exatamente onde estava o altar de Baal, foi constituído naquele lugar. Então, entenderam que foram, teoricamente, entenderam, já assim que olharam, que foi Gideão que fez aquilo e foram para onde? Então foram lá para o seu pai Joás, mandando que ele entregue o seu filho para aqueles homens, para que possa fazer justiça. E, e, e aqui entra um outro adendo. Primeiro, por conta disso, de Gideão ter feito isso, o seu nome foi mudado. Seu nome foi mudado para qual? Jerubaal. Jerubaal foi, foi Gideão que foi conhecido como aquele que lutou contra Baal, aquele que contendeu contra Baal, a partir desse momento. E quando eu estava lendo, eu entendi que foi o que eu disse lá atrás. Quando Deus disse para Gideão ir na força dele, Deus conhece o nosso coração. Sabia que Gideão ia temer, como disse, ele fez à noite. Gideão ia temer e poderia não fazer, mas ele fez. E Deus sustenta mesmo quando você não tem força. E o que que Deus fez? Levantou o seu pai. O que que o pai dele era naquela situação ali? O pai dele era simplesmente o sacerdote de Baal. Não era qualquer uma pessoa, era o sacerdote do próprio Deus que foi derrubado do seu altar. E Deus levanta até outras pessoas para te defender. Só basta você ir e confiar e ter fé nele. E mais engraçado que o próprio pai, o próprio sacerdote, disse para os homens daquele povo, disse o seguinte: contendereis vós por Baal, livrá-lo-eis vós, e é o seguinte, ele diz: vocês mesmo, vocês farão justiça realmente, porque Baal não fez aquilo, já que ele é Deus. Isso é muito importante frisar, porque a mão de Deus já estava operando. E assim, conhecendo os temores, limitações, como disse, Deus sempre levanta um. E o mais importante disso tudo vem agora, a partir de agora. Depois disso, o Gideão toca a buzina e reúne todos Abiesrita. E depois disso, ele não faz só isso, porque os Abiesrita se reúnem ali. Depois disso, ele envia mensageiro por toda Manassés, por Azer, Zebulon e Naftali, perdão. E daí se forma um exército com Gideão. É, e mesmo com esse exército aparecendo por tudo que aconteceu, Gideão temeu. Show? Gideão temendo se Deus realmente ajudaria ele, então ele propõe a Deus: Senhor, se o Senhor é comigo, então me permita ter mais um sinal. Então ele diz o primeiro sinal, de que o velo de lã na eira, eh, no caso, o novelo de lã estaria molhado e a terra em volta seca. E Deus fez. Só que sabe o que é engraçado? Gideão, ele não se conformou só com isso. Mesmo assim, temendo, ele pediu o segundo e disse: Senhor, tenha misericórdia de mim. Não se ire se eu pedir mais uma vez uma, uma prova. E ele faz completamente o inverso. Ele pede para Deus deixar o velo de lã seco e a terra em volta úmida. E Deus faz. E sabe qual é engraçado? Que quando Deus faz, foi um entendimento disso em relação também a tudo que eu vivi e aprendi durante toda a minha jornada. Quando Deus fala ou faz duas vezes, é porque Deus tem pressa. Guarda isso. Toda vez que acontecer duas vezes a mesma coisa, com significado sendo Deus, é porque Deus tem pressa de fazer alguma coisa na sua vida. Então, se for fulano, tá. Então agora entra a parte mais importante de toda a história de Gideão.
E eu peço para os irmãos, se estão dormindo, fala quem está do seu lado aí: "Pô, acorda aí, preste atenção que agora é a mais importante". Deus, ele durante a história de Gideão, que é muito linda, o capítulo 7 é o capítulo que fala mais sobre postura. É uma parte que me tocou muito, e você vai entender agora o porquê que eu estou falando, e tem 3 segredos atrás disso. Eh, Primeiro, o Gideão Gideão ele ficou conhecido como Jerubbaal, enfim. Durante todo o povo existiram, eu acho, se não me engano, tinha 22.000 desse exército. Só que quanto tinha, que agora eu me perdi. Hã, Era 33.000, né, confundi. 32.000, isso. É trinta e 32, dois mil, é. isso. Me tinha me fugido da memória. 32.000, só que Deus diz que ainda há muita gente. E sabe qual é o mais engraçado? E o porquê que eu comentei do que aconteceu quinta e sexta-feira na minha vida, é porque Deus, para mostrar que ele é Deus, o impossível tem que acontecer. Então qual era o impossível na vida de Gideão? Era que, como existia muito o exército, Deus precisava reduzir e tornar mais impossível para que eles possam ganhar a guerra, para mostrar que a mão de Deus estava sobre eles. Então, primeiro passo que aconteceu, Deus manda Gideão dizer que os covardes e medrosos, aqueles que são covardes e medrosos, voltem para suas casas, para sua tenda. E isso é muito importante, porque ser covarde e ser medroso não é uma pessoa, não é o ser, não é uma vestimenta, é um sentimento. E sabe o que Deus falou primeiro no meu coração? Se você quer ser filho meu, ou seja, se você quer ser discípulo meu e quer andar em base de fé e confiar que eu provenho tudo na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que arrancar tudo aquilo da sua vida, ou seja, tudo aquilo do seu coração que te traz medo e insegurança, ou seja, o seu coração. Segundo, eh, se eu não me engano, eh, 22.000 depois disso, vou só porque eu não lembro, depois os irmãos leem, porque eu estou me perdendo aqui, eu vou dez ficar mil quieto. voltaram 10.000 e voltaram, ficaram 22.000 ficaram, certo, tia? 22.000 voltaram e ficaram 10.000. Show. 10.000 ficaram. Só que muito ainda era o seu povo que estava com ele para dar nas suas mãos. E sabe qual é o segundo corte que Deus fez? Esse aqui é fundamental. Eu entenda. Abra sua mente agora e entenda. Deus classificou 2 grupos que estava com Gideão. O primeiro o primeiro grupo era aquele que se abaixaria na água e beberia com a boca na água, como um cão. É o primeiro grupo. O segundo grupo era aquele que não se abaixaria, mas sim ajoelharia, pegaria a água com a mão e levaria à boca para lamber. Eram esses 2 grupos. E ele manda o grupo que se comporta como cachorro voltar. E sabe o que eu entendi como isso? A segunda característica que Deus quer na nossa vida é posicionamento. Você sabe por que ele usou a palavra cão para se referir àquele primeiro grupo? Se você prestar atenção, um cão, ele é obediente ao seu dono. Amém? Ele sendo obediente ao seu dono, se chegar um estranho na porta todo dia com um pedaço de carne, ele não vai ceder? Ele não vai abanar o rabo para poder comer a carne? Então, é exatamente, se você na sua vida não tiver posicionamento e se comportar como um cão, comendo tudo aquilo que o mundo te dá, você não merece servir a Deus. Você não merece continuar no exército de Deus, ser discípulo de Deus. E foi isso que eu entendi. Foi duas coisas: o seu coração e, segundo, o seu posicionamento como cristão. Depois disso, ficaram somente 300. 300 contra, se eu não me engano, 132.000 homens inimigos. Se eu não me engano, é mais ou menos por isso. E fazendo uma conta, se você parar, eu não fiz, mas
Só de raciocinar você entende que é algo ilógico. São mais de não sei quantos mil para cada um ali. Então é algo impossível e é a partir disso que o Senhor opera. E isso que é muito importante. Vamos entender então. Eh, Depois desses 2 grupos, Deus diz que aquele que se compara com o cão o trocará com uma carne, como disse, e uma carne, no caso, como fosse o banquete do mundo. E quando eu estava lendo isso, Deus me remeteu a uma passagem lá em Romanos, né? Romanos 13, do 8 a 14, que significa simplesmente como você se posicionar diante do mundo. Assim, simplesmente a lei mais importante da Bíblia. Que lei é essa, Gabriel? Romanos 13, 8. Do 8 ao 14, eu vou ler aqui para os irmãos. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume a: amarás o seu próximo como a ti mesmo. O amor, isso que é importante, o amor não faz mal ao seu próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a salvação está agora mais perto do que está perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos as armaduras da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, não em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Mas, e isso aqui é o mais importante, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados da carne em sua concupiscência. Esse é o primeiro passo de um posicionamento de um cristão, na vida do cristão. E quando Deus, eu estava lendo sobre esses dois, o cão e aquele que leva a água com a mão à boca, essa diferença é marcada para aquele que segue a palavra de Deus e aquele que não segue. E depois disso, eu vi que Deus foi tão misericordioso com Gideão, mas tão misericordioso, que depois dele ter deixado só 300 com Gideão, ele dá mais uma prova, porque sabia que Gideão continuaria com medo no seu coração, temeria ainda no seu coração. Então Gideão ele manda pegar o seu moço para ele não ir sozinho, porque sabia que ele ia temer, descer o vale no acampamento do inimigo. Depois que descer lá, os guarda durante a troca, revelaria na história, no sonho que eles teriam, que entregaria os seus inimigos para Gideão. E aqui começa o primeiro. Quando Gideão entende isso, e logo de cara entende que Deus novamente confirma a ele que dará nas suas mãos, então Gideão volta lá no arraial, no seu arraial, lá nos seus 300, divide em 3 grupos, entrega nas suas mãos buzinas, cântaros vazios, não era cântaros cheios, e aqui tem uma passagem também, cântaros vazios e tochas acesas. Alguém pode abrir o microfone e diz: quantas mãos eu tenho? Duas. Duas Show, mãos. show. Eu me questionei e eu não sabia, quando eu preguei na igreja da Tia Bete, lá na consagração, eu imaginei que eles pegariam a buzina numa mão, a tocha e o cântaro. O que é um cântaro? O cântaro é um vaso de barro usado para poder encher d'água. Só que eu achei que ele pegaria a tocha e o cântaro na mesma mão. Só que não. Quando eu estava assistindo, e me fez conseguir me fazer mais sentido exatamente isso que aconteceu. Eles pegaram a tocha, colocaram dentro do cântaro. E sabe o que acontece quando tu pega a tocha, bota dentro de um cântaro? Basicamente, você só deixa em cima dele iluminado. E o resto em volta de você ficará ainda escuro. Então se dividiu 3 esquadrões, 100 homens para cada lado, rodearam o acampamento dos inimigos, e como era de noite e não havia luz,
A primeira atitude que o Gideão fez, mandou fazer, porque ele disse que para os outros fazer assim como ele fará. Ele toca a buzina, quebra o cântaro, e o que acontece quando quebra o cântaro? Alguém tá ligado ou alguém tá perdido aí? A luz A luz se aparece. dispara. Show. A luz, ela clareia aquele momento. E assim, não vou entrar em detalhes de como foi, mas a partir desse momento, dessa atitude de Gideão, de que aconteceu, ele não pegou espada, tá? Ele não pegou espada. Ele tocou a buzina, quebrou o cântaro e a tocha apareceu. E a partir desse momento, os seus inimigos, temendo muito, porque já temia de acordo com o sonho, eles fugiram. Depois disso tudo, eles pegavam a espada. Depois de tudo esse mover, eles pegaram a espada e disse que a espada de Gideão e a espada do Senhor seria com eles. E isso que é mais engraçado. Por que que eu estou perguntando isso? Por que que eu disse isso? Porque eu estou frisando exatamente esses 3 passos. Se a gente comparar ao ciclo de Juízes, do livro de Juízes, podemos entender. Vamos voltar lá? A primeira coisa que eu falei, o ciclo. O povo faz mal o que era os olhos de Deus, o Deus entrega aos seus inimigos. Show. Isso é o estado que ele está, certo? Ele faz o que era mal e entrega aos seus inimigos. E sabe o que é o mais engraçado? A partir disso, depois disso, começa a fazer algo que fez muito sentido na minha cabeça. O povo clama a Deus. E o que é clamar? Clamar é gritar o nome de Deus. E o que é louvar? Louvar é algo que se remete a Deus. E o que buzina faz? Buzina serve para clamar, para gritar, para louvar a Deus em meio àquela batalha. Então o povo clama a Deus, o povo toca a buzina, Deus levanta um juiz no meio do povo. Só que como que vai levantar um juiz se você está vazio? Sabe o que é mais engraçado? Para você ter vitória naquilo que é de Deus, você precisa estar cheio de Deus. E o que que eles fizeram? Eles pegaram a tocha e colocaram dentro do cântaro. E sabe como é mais engraçado? A atitude de quebrar o cântaro é exatamente a atitude de se quebrar. E depois que tu se quebra, a luz do Senhor ilumia todo aquele ambiente. E a partir disso, não teve espada. A partir disso, Deus faz o mover, dá os seus inimigos nas suas mãos e posteriormente a isso, você sim, aí sim, com a sua força, Deus permite que você seja vitorioso. É exatamente nesse ciclo que se repete. E eu deixo que os irmãos frisem exatamente, guardem no coração exatamente o ciclo e o que aconteceu na vida de Gideão, porque exatamente o que acontece na vida de Gideão é o que se repete no livro de Juízes e também nas nossas vidas, porque às vezes, mesmo estando buscando a Deus, acontece isso. Porque os filhos de Israel, eles não eram ainda filhos de Deus, e eles não se perderam, é exatamente o que acontece. Você pode ser filho de Deus e mesmo assim estar perdido. Você pode estar no mundo e estar perdido. Então não importa. O importante é para onde que você está seguindo rumo ao seu futuro. E aqui eu fecho essa passagem. Eu espero que tenha feito sentido na vida dos irmãos, tanto quanto explodiu na minha cabeça quando eu comecei a entender isso. E aproveitar, eu queria, eu não posso deixar de passar sem comentar uma experiência que Deus fez ontem na minha vida. Ontem. Deus sabe o quanto eu estou buscando a Ele. Não estou falando isso para gloriar, porque eu tenho vontade de falar isso para todo mundo. Quem quiser saber, eu estou com vontade de falar, porque foi minha primeira experiência com Deus na minha vida inteira. E foi tão maravilhoso que Deus falando comigo e eu não consegui entender. Depois eu entendi e fui comentar com a minha mãe sobre aquele acontecido e eu comecei a chorar mais e mais. E assim, eu já faz tempo, eu criei um grupo com a minha tia, com meu primo Paulinho, com a Daniele, e estamos há muito tempo em propósito, fazendo propósito. E desde que tudo começou a mudar, desde que eu comecei a me posicionar, eu vivo debaixo de propósito. Antes do grupo, eu estava em propósito, jejuando e orando. Comecei o grupo com o Paulinho, começou só eu e ele.
8 semanas em propósito, em horários distintos, buscando a Deus em cada semana. Foram 8 semanas buscando a Deus. Nesse meio entrou a Daniele e depois entrou a minha tia Beth. Glória a Deus. Depois disso, eu fiz outros propósitos com eles de uma semana. E vou te falar, foi a mais difícil. Uma semana buscando a Deus, uma semana no fogo. Praticamente foi o propósito mais difícil que eu consegui fazer a Deus. Depois disso, eu tive a oportunidade, no fim desse propósito, quase no finzinho, de ir para o retiro. Um retiro que o nome do retiro significa marcados. E realmente me marcou, porque Deus sabia o quanto que eu precisava de amizades. Eu sempre falava para minha mãe: "Mãe, eu tenho mais amizades no mundo, amizades que me chamam para beber, e eu não quero voltar para a minha vida. Eu bati 3 vezes de carro para poder entender que Deus me quer aqui. E como que eu vou conseguir me manter firme, tendo postura em Deus, se as minhas amizades são do mundo? Se eu olho para um lado, vejo a pessoa bebendo, olho para o outro, vejo gente falando coisas que não agradam a Deus. Como que eu vou me posicionar? Não faz sentido. Eu estou no meio da aparência do mal. E quando eu fui para aquele lugar, eu conheci pessoas que eu olhei e falei, cara, tem pessoas que tá passando, que tá no mesmo significado que eu, buscando exatamente as mesmas coisas que eu e adorando a Deus. O Davi que está aqui é exatamente um amigo que estava lá, a gente conversou muito, fizemos uma amizade, gente muito boa. Aquele que você convidou também O Alisson que está aqui, mas o Alisson ele é lá do Rio, ele não estava lá, mas ele é um menino que Deus ainda vai resgatar ele, eu creio nisso. E voltando ao que aconteceu, eh eu conheci pessoas e vi propósitos. Cada um tem os seus propósitos, cada um vivendo de acordo com o seu propósito. E isso foi maravilhoso, porque me deu mais vontade de continuar servindo a Deus, de esperar em Deus, que é a coisa mais difícil no mundo é esperar em Deus. Mas não me alongando, depois dessa semana que eu já comentei, ontem, exatamente ontem, quando eu estava relendo essa passagem, na verdade, quando eu estava lendo a, o meu plano anual da Bíblia, eu estava lendo exatamente em Daniel, a passagem de Daniel. Daniel, Israel tinha sido dado a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e lá ele teve um sonho, exatamente o sonho que ele não contou a ninguém, mas ele queria que todo mundo, que os magos, sábios deles, revelassem. Isso é muito importante, porque eu entendi que a gente não precisa ver as coisas para Deus nos revelar. E quando eu terminei de ler, eu não posso deixar de passar sem ler isso, porque foi tão maravilhoso na minha vida que me marcou, me marcou. Porque exatamente quando eu terminei de ler, exatamente o versículo 28, eu comecei a chorar demais. E meus pensamentos começaram a ser bombardeados por pregações que eu não entendia, tipo, como se um pregador estivesse falando comigo. E eu falava: "Pô, mas isso aí acontece às vezes, mas isso aí é coisa na minha cabeça, algo normal". E daí eu comecei a chorar, não estava triste e nem feliz, eu só estava chorando. Eu não conseguia, era um choro involuntário. E exatamente foi exatamente na palavra assim: "Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos, pois ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. E o teu sonho e as suas visões da sua cabeça na tua cama são estas". E ele deu tudo o que aconteceu. Então, não adianta você esconder nada de Deus. Deus revela tudo. E o que Deus falava comigo era o seguinte, que alguém, Deus deu bênção, mas seu coração se desviou. Quando seu coração se desvia, Deus falava no meu coração assim: eu te tirei de um canto, te levei para o outro. Deixei você passar por provas, você passou. Mostrei que a minha mão era contigo e agora você criou altares no seu coração. E a palavra exatamente aqui que eu disse sobre Gideão, sobre posicionamento, sobre você se posicionar. Não tem como servir a 2 deuses, não tem como dizer que você é cristão sem se posicionar, independente. Amor é o primeiro mandamento que tem que ser: amarás a teu Deus. É o primeiro amor, ele fala de amor.
amará ao Senhor seu Deus. E depois ele fala para amar todas as outras pessoas como a si mesmo. Você não ama a você mesmo com ódio. Quando você faz algo ruim, você fica triste. Você fala: "Pô, por que que eu fiz isso? Deus, por que eu sou muito doido, por que eu fiz isso?" Mas você fica com raiva de não querer olhar para você mesmo no espelho? Não, você olha e você no dia seguinte você tá lá: "Não, eu sou bom. Não, eu sou bonito. Não, eu vou conseguir". E é isso que Deus falou comigo no meu coração. E assim, eu não sei os irmãos, foi a primeira experiência que eu tive e eu sei que foi Deus. Deus falou isso muito no meu coração, porque era uma passagem que já estava falando há muito tempo, eu estava sentindo isso, eu estava vendo isso, e eu não tinha certeza se realmente era isso. E ontem Deus confirmou tudo, confirmou a palavra e confirmou meus sentimentos de acordo com o que aconteceu. E é só isso que eu tenho para falar. Amém. Falei demais. Glória a Deus, Gabriel. Meu Deus, você verdadeiramente é um profeta de Deus, está se tornando um grande pregador da palavra de Deus. E o Senhor Jesus continue te usando, Gabriel, nesse mistério, nesse ministério, né, que é pregar. Glória a Deus. Eu estou maravilhada com tudo que eu ouvi. Que explanação gloriosa que você fez através dessa palavra, dessa passagem. Trouxe muitos ensinamentos para nós e fortaleceu a nossa fé, a nossa esperança. Muito obrigado, que o Senhor Jesus continue se fazendo presente entre nós, na nossa família, nessa live que tem sido cada dia mais preciosa. Nós temos nos aprofundado cada vez mais na palavra de Deus para estarmos trazendo aqui o melhor, né, para todos nós. Como eu disse, nós estamos aprendendo uns com os outros. Ninguém aqui está no lugar de que sabe mais, mas todos nós estamos no lugar de quem precisa aprender. E nós estamos aqui aprendendo com o Espírito Santo de Deus através das nossas vidas. E eu acho isso lindo que Deus está fazendo. Eu acho isso muito lindo que Deus está fazendo, porque Deus está usando cada um de nós para nos ensinar. Louvado seja o Senhor por tudo que o Senhor fez hoje, que nós possamos reter, né, toda essa palavra vinda do trono de Deus para o nosso coração e possamos exercitar, né, o que aprendemos hoje. Que Deus nos abençoe grandemente. Eu quero convidar semana que vem, né, o Misael. Misael, tu pode trazer a palavra semana que vem? Pode? Glória a Deus. Então, Misael será o preletor de domingo que vem. Nós estaremos aqui em nome de Jesus para ouvirmos a voz de Deus mais uma vez. Quem ouviu Deus falar hoje aqui? Quem ouviu Deus falar hoje aqui? Glória a Deus, porque Deus falou poderosamente. Glória a Deus. Vamos então agradecer a Deus por essa live Tia, maravilhosa. tia, Tem Bárbara quer alguém falar que alguma quer coisa. falar? Fala, Bárbara. Pode falar, Bárbara. Desculpa, gente. Estou tão aqui emocionada com tudo que Deus falou. Não, é só Pode para falar. edificação do Gabriel, quando ele falou lá no início que Deus, ele sabe o que faz e que o não de Deus a gente não aceita. É verdade, Gabriel, mas o não de Deus é tão perfeito que você vai entender lá na frente. Quando eu fui alugar uma casa no início da minha vida aqui em São Pedro, eu achei que era a perfeita para mim, mas Deus disse assim, ó, não. Não é essa, mas eu sou fiel e Deus me deu uma 10 vezes melhor, porque eu aceitei o não de Deus. No momento foi ruim, foi triste. Eu não achei que aquilo dali tinha que ter sido daquela forma. Eu achei que por estar em comunhão com Deus, eu achei que por estar fazendo a vontade do Senhor, eu achei que aquele não foi desnecessário. Mas para Deus, não, porque Deus quer o melhor. Deus vai fazer o melhor na nossa vida. Então, por isso, o não de Deus é obediência. Todas essa sua palavra quis dizer obediência. É só isso, Gabriel, você é uma bênção. Que Deus continue te abençoando, tá, meu filho? Fica com Jesus.
Tia, tu tá com a microfone Eu desligado, tô quero falando falar aqui. rapidinho, eu quero saudar com bem-vindo esse colega do Gabriel Davidson, né? Ele era lá do Rio, está, Não, o Davidson é não é? Então não é aquele? Não, é o Alisson. O Alisson, desculpa, o Alisson. O Alisson, da idade a gente confunde. Seja bem-vindo, Alisson. Ele era colega do Gabriel, lá do Rio. Eu não sei, o Alisson. Desculpa, se você já teve a oportunidade de assistir um culto evangélico, mas eu creio que, se não, essa foi a sua oportunidade. Que você possa ficar aí com essas palavras no seu coração e saber, né, que para Deus nada é impossível. Hoje, Deus te deu a oportunidade de você escutar essa palavra maravilhosa de Gideão. E eu agradeço a você, tá? Por você estar fazendo se presente, se fazer presente aí nessa live. Tá? Deus abençoe seu dia, a sua semana, a sua casa, tudo que você pedir a Deus, que Deus possa te conceder. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Beth, teu microfone. Amém, glória a Deus. Eu faço minhas palavras da Vera, né? Sejam bem-vindos todos os que estão aqui, né? Eu não sei se é só o Alisson que está aqui visitando, mas que sejam bem-vindos em nome de Jesus. E o Alisson, se você quiser domingo que vem continuar participando, você sempre será muito bem-vindo entre nós, tá bom? Pode participar todos os domingos às 4 horas, nós estaremos aqui em nome de Jesus, trazendo uma palavra ao nosso coração. Então vamos agradecer a Deus, Senhor Jesus. O Alisson, pode falar, o Alisson. Tá sem som. Tá ouvindo agora? Alô? Oi? Oi. Tá vendo? Então, eu que agradeço aqui a oportunidade de estar participando dessa maravilhosa reunião em família, né? Ouvir a palavra de Cristo é sempre bem-vindo. E é só isso que eu tenho para falar, agradecer. Amém. Glória a Deus, amém, Alisson. Você é sempre muito bem-vindo entre nós, tá bom? Que Deus, como a Vera falou, abençoe você e toda a sua casa, tá? Então, domingo que vem nós estaremos aqui mais uma vez, que o Senhor Jesus nos deu uma semana de vitória, uma semana de bênçãos, de portas abertas, de livramentos, que o Senhor estenda a sua mão poderosa, né, e ordene para cada um de nós tudo aquilo que precisamos, que esperamos receber de Deus. Tá bom? Que a bênção do Senhor seja sobre nós. Deus, nós te louvamos. Muito obrigado por essa palavra gloriosa que tu trouxeste ao nosso coração. Muito obrigado porque nossa família, Senhor, está levantando um altar de adoração a ti. E nós nos reunimos aqui em teu nome, Senhor, para buscar a tua face. Continua, Senhor, nos guardando, nos livrando, nos sustentando, Senhor, com a tua mão poderosa. E nos dê uma semana de vitória, uma semana de bênçãos, uma semana de livramentos. Guarda a nossa família, esconde no esconderijo do Altíssimo, Senhor. E acrescenta aos nossos corações a fé, a esperança, o amor. E nos ensina a viver em santidade contigo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus, e amém. Está terminada essa live. O Alisson, a sua filhinha é linda. Acho que é filhinha, é filhinha? É filho, é o Theo. Ah, é o Theo. Que bonitinha, mamadeira azul. Lindo, lindo, lindo. Que Deus abençoe seu filhinho, seu lar, sua esposa, tá bom? Fala, Thiago. Seja bem-vindo também, rapaz. Nem tinha visto aí. Que bom. Aí mais um. Thiago, Davidson e o Alisson. Glória a Deus. Quantos visitantes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. É verdade. Então, está terminada essa live, em nome de Jesus. Fiquem na paz, tenham um resto de domingo abençoado. Amém.